Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com todos e todas nós nesse dia. Amém. Que bom que você atendeu ao nosso convite de participar de mais uma celebração virtual da União Paroquial de São Paulo. Certamente um tempo separado e preparado por Deus para falar ao nosso coração, nos transformar a partir da Tua Palavra, e um tempo especial onde você pode se aquietar, se colocar na presença de Deus, orar a Ele, louvar o Seu nome. E eu quero acolhê-los de modo bem especial com o versículo 4 do capítulo 4 da carta aos Filipenses, onde o apóstolo Paulo convoca aquelas pessoas dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Em nome desse Deus, que é Pai, Filho e Santo Espírito, é que nós nos reunimos com alegria na sua presença. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Nós queremos falar com o nosso Pai. Querido e amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos deste, mais uma vez, de nos reunirmos virtualmente como teus filhos e filhas, como teu corpo, para aprendermos da Tua Palavra, para sermos servidos por Ti, através da Tua Palavra que vem a nós para nos oferecer esperança, para nos oferecer oportunidade de mudança de vida, para oferecer perdão dos nossos pecados, para nos oferecer orientação para a nossa vida. E nós Te pedimos, ó Deus, abre nossos ouvidos, mentes e corações, para que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Sonda-nos, ó Deus, perdoa aquilo que precisa ser perdoado, dá oportunidade de recomeço àquilo que precisa ser recomeçado de modo diferente nas nossas vidas e, acima de tudo, orienta-nos a partir da sabedoria que vem de Ti. Isso nós Te pedimos, isso nós esperamos quando nos reunimos na Tua presença nesse dia em torno da Tua Palavra. Amém. Vamos cantar, louvamos ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. O texto bíblico que quer orientar a nossa reflexão nesse dia vem do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, os versículos 31 a 37, onde diz o seguinte: Jesus saiu das terras que ficavam perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse: Efatá. Isso quer dizer, abra-se. Os ouvidos do surdo se abriram e naquele momento a sua língua ficou livre e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus proibiu a todos de espalhar a notícia. Porém, quanto mais proibia, mais eles contavam o que havia acontecido. E todos os que ouviam ficavam muito admirados e diziam: como ele faz tudo tão bem. Faz que os surdos ouçam e os mudos falem. Até aqui, palavra do nosso Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso nós glorificamos o nome de Cristo.
palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Meu irmão, minha irmã, o texto bíblico que nós lemos é mais um daqueles relatos que manifestam a bondade e o poder de Jesus. Assim como em outros episódios da história de Jesus, esse evento que nós lemos aconteceu no Mar da Galileia, que é, na verdade, um lago. E foi naquele lugar paradisíaco que Jesus mostrou mais uma vez que o reino de Deus não é um paraíso distante e inacessível, mas que o reino de Deus já estava e já está entre aquelas pessoas, e alguns sinais já são visíveis, tal qual foi com aquele homem surdo, mudo, que foi levado até Jesus. E essa é uma informação muito especial. Aquele homem, na condição de surdo, mudo, ele não sabia que havia auxílio para sua condição tão perto de si. Ele nunca pôde ouvir nada sobre Jesus, ele jamais pôde conversar sobre os ensinamentos de Jesus e muito menos sobre os milagres que Jesus vinha operando naquela região. Ou seja, por conta própria, aquele homem não conseguiria ir até Jesus. Ele precisava da ajuda de alguém que se interessasse por ele, alguém que o pegasse na mão, na sua dura solidão, e o conduzisse até a presença de Jesus. E não só isso, mas que intercedesse a Cristo em seu favor, pedindo que o Mestre fosse bondoso com ele, enxergasse a sua situação de sofrimento e o curasse. Afinal, aquele homem não podia pedir, pois não podia falar. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos imaginar um cenário de um mundo inclusivo como, graças a Deus, é o nosso de hoje, apesar de que nós precisamos, sim, evoluir muito. Um surdo, mudo, naquela época, na sociedade, ele era afastado do convívio social e, por alguns grupos, ele era visto como alguém amaldiçoado por Deus. Era uma vida devastadoramente cruel e solitária. Algo que a gente não pode sequer imaginar. Mas alguém que conhecia Jesus se importou com ele, o levou até o Mestre e apresentou a Jesus o pedido que aquele homem não podia externar. Veja, o processo de incluir o diferente naquela situação teve início com pessoas que conheciam a Jesus, pois sabiam que Jesus não fazia acepção de pessoas. Talvez o mesmo aconteça hoje. Pegar alguém que não acha o caminho pela mão e levar até Jesus na intenção de oferecer ajuda. E não só isso, mas da mesma forma como os que levaram o surdo mudo até Jesus e pediram por ele, assim também nós somos chamados a pedir a Jesus em favor das pessoas, e isso nós podemos fazer também em oração. C.S. Lewis, o famoso autor de As Crônicas de Nárnia, ele disse certa vez que orar por alguém é dizer eu te amo escondido.
É claro que eu, como pastor, eu gosto muito quando as pessoas vêm conversar comigo, apresentam a sua condição de vida e diz: pastor, ore por mim. E eu faço isso com muita alegria. Mas eu fico ainda mais feliz quando alguém me procura e me convida para orar por outra pessoa que está passando também por uma situação difícil. Sabe, isso nos mostra que nós não nos deixamos influenciar pela surdez egoísta do individualismo, mas que nós estamos com os ouvidos e o coração na direção do outro, assim como aqueles amigos estavam interessados e preocupados com a situação daquele surdo mudo. Qual foi a última vez que, além de orar pela situação da tua vida, você lembrou de alguém diante de Deus? Orar por alguém é um sinal concreto de amor e cuidado para com o próximo. Enfim, chegando aquele homem diante de Jesus, os amigos pedem que Jesus estenda a mão sobre ele. Era um costume muito comum daquela época a imposição de mãos, mesmo que Jesus pudesse curar apenas com uma palavra. E Jesus leva o homem a um lugar privado, longe da multidão, e ele usa gestos, toques, que demonstram a sua misericórdia, que indicam para aquele homem que naquele momento alguma coisa aconteceria nos seus ouvidos e na sua boca. Então Jesus suspira profundamente, olhando para o céu, e o milagre acontece efatá, que quer dizer abra-se, e os ouvidos se abrem e a boca começa a falar. Eu acho muito curioso o fato de Jesus ter ido a um lugar reservado com aquele homem e o fato de ele ter suspirado profundamente, olhando em direção ao céu. Sabe, meu irmão, minha irmã, diferente do que acontece em alguns cultos por aí, onde se vê um verdadeiro sensacionalismo medíocre que se aproveita da fé inocente das pessoas, promovendo teatros de curas e coisas do tipo, Jesus ele sai do holofote da multidão. Ele não quer fazer daquela cura um trunfo para o seu ministério, mas ele está interessado em dar atenção para aquele homem. Fuja de discursos sensacionalistas sobre a fé cristã. Não combina com Jesus. Além disso, como eu disse anteriormente, me chama a atenção o fato de ele ter suspirado profundamente, olhando em direção ao céu. Muitas vezes, o ato de suspirar na Bíblia está ligado ao sofrimento. E o fato de olhar em direção ao céu está relacionado à ação de apontar direção. Jesus suspira. E o texto registra que ele suspira profundamente, porque ele sofre com aquele homem. Ele sente a dor da solidão que o acompanhou desde que havia nascido. Ele se compadeceu pela situação cruel que viveu em uma sociedade que excluía ao invés de incluir. Ele sentiu a dor que não podia ser dita. E ele olha para o céu, claro, para se conectar com o Pai, mas também para mostrar que importa olhar para o alto. Eu lembro do salmista no Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E ele responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus não só usa palavras, mas também gestos para dizer que importa manter os olhos fixos no Senhor da história, pois dele vem esperança, conforto, paz e orientação para as mais diversas situações da vida. Meu irmão, minha irmã, da mesma forma como aquele surdo mudo carregava nos ombros o peso do seu sofrimento, assim também é com cada um de nós. Cada um conhece as dores que carrega, as decepções, os sonhos frustrados, as perguntas.
Esse é um fenômeno coletivo, todos nós sentimos coisas assim. E o melhor caminho é ir até Jesus. Um dia alguém te levou até Jesus. Talvez a tua família, talvez algum amigo, uma pastora, um pastor, enfim. Mas um dia chegaste diante de Jesus. Aliás, estás diante dele agora, nesse momento, enquanto paras para ouvir a sua palavra. E o convite permanece sendo o mesmo que foi feito para aquele surdo-mudo. Confie a sua vida a Ele e caminhe ao lado de Cristo. Pois assim como testemunharam aquelas pessoas que viram aquele milagre, assim também tu podes experimentar e dizer tudo o que Ele faz bem. Mas sabe, mesmo que você dentro do seu coração creia que tudo que Deus faz é bom, mesmo que você creia que Ele está contigo, que Ele te ampara nos sofrimentos, que Ele torna o fardo mais leve, mesmo assim talvez você se questione o motivo pelo qual algumas coisas simplesmente não acontecem da forma como você gostaria que acontecesse, ou algumas coisas simplesmente não dão certo da forma como você gostaria que desse. Mesmo que nós creiamos em Deus de todo o nosso coração, às vezes a grama do vizinho parece e às vezes ela é realmente mais verde do que a nossa. Às vezes nós oramos a Deus pedindo por milagres e acontecem coisas de modo diferente daquilo que nós pedimos. Talvez tenha sido assim naquela multidão que estava com Jesus. Talvez algumas pessoas saíram de lá sem os seus pedidos atendidos da forma como desejavam. Talvez algumas pessoas saíram de lá carregando ainda as suas dúvidas, as suas dores, as suas doenças. E é muito curioso o fato de que Jesus diz o seguinte: não contem a ninguém que esta cura, que esse milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, não são os milagres, não são as curas, não são as atitudes sobrenaturais que devem motivar ou sustentar a nossa fé. Não é isso. Mas no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo: agora sim, espalhem aos quatro ventos o que de fato sustenta a fé das pessoas, que é a minha morte e a minha ressurreição em favor de todo aquele que crê. Não são os milagres que devem sustentar a tua fé. Pela bondade e misericórdia de Deus, eles acontecem. Mas mesmo quando eles não acontecem, o que sustenta e o que motiva a tua fé é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que te garante, pela fé, de que independente de como seja a vida e do que você enfrente nela, há esperança de vida eterna. Crer em Jesus não é crer em um milagreiro que vai mudar todas as situações, mas é crer que o reino de Deus, que já é visível agora em pequenos sinais, ele se consumará e nós viveremos eternamente junto do Senhor, em um lugar onde tudo será como foi arquitetado desde o início pelo Criador. Perfeito. Eu quero encerrar fazendo uma breve revisão do que nós falamos. Nós somos chamados a ir até Jesus e a levar pessoas até Ele, seja pessoalmente, através das nossas celebrações comunitárias, ou em oração. Nós falamos que a inclusão começa dentro do povo de Jesus, porque nós sabemos que Ele não faz acepção de pessoas. Nós falamos que Jesus ele se identifica e Ele se coloca e caminha ao lado das pessoas que sofrem, assim como foi com aquele surdo-mudo, e assim é também na tua vida. E por fim, nós falamos que Jesus ele oferece
mesmo que milagres sobrenaturais não aconteçam, esperança de eternidade e de vida eterna aos que pertencem e creem nele. Pense sobre isso. Caminhe com o Senhor. Viva a sua vida conforme a vontade do Senhor, conforme a sua orientação. E aí sim, independente do que aconteça, você se sentirá seguro, pois crê em um Deus que te promete esperança de vida que vai inclusive para além da morte. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde, e guarde o teu coração bem junto dele. Amém. És nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. A surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. A lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. És a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte a jorrar em secas pastagens. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Aí onde você está, quero convidar você, antes de encerrarmos a nossa celebração virtual, a se unir a mim em uma palavra de oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, queremos falar com o nosso Pai. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor não nos deixa sem palavra, o Senhor não nos deixa sem orientação para a vida, o Senhor não deixa de vir a nós sempre de novo e nos mostrar o caminho pelo qual o Senhor quer que andemos.
E nós te pedimos, Senhor, de modo bem especial, a partir daquilo que ouvimos, que o Senhor nos ajude a sempre irmos até o Senhor, a sempre levarmos pessoas até o Senhor, seja convidando para participar das nossas comunidades, seja em oração, seja levando uma palavra, uma mensagem de conforto, seja auxiliando de modo concreto alguém que passa por necessidade. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos até as pessoas e sermos um sinal do Teu amor na vida delas. Ajuda-nos também, ó Deus, a incluir as pessoas que são diferentes. Sabemos que Tu não fazes acepção de pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a não fazermos acepção de pessoas também. Obrigado, Senhor, porque Te colocas ao nosso lado, no nosso sofrimento, na nossa solidão, e Te identificas com isso e diz: eu caminho contigo. Obrigado, ó Deus, porque podemos confiar que mesmo quando os milagres não acontecem da forma como nós queiramos que aconteçam, ainda assim nós podemos confiar em Ti, porque temos a certeza da ressurreição e da vida eterna garantida pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo mais, Senhor, aquilo que queremos colocar diante de Ti, que o Senhor conhece tão bem, coisas que estão nos nossos corações, nós deixamos diante de Ti, orando juntos a oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face bondosa e te conceda paz. E assim venha sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Santo Espírito. Amém. Um abençoado dia para você, uma excelente semana. Nós nos encontramos no próximo domingo aqui no canal do Sino do Sudeste, mais uma celebração virtual da União Paroquial de São Paulo. Até lá!